fala Dev, beleza? Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o widget container. Esse widget, por mais que ele seja um dos widgets mais usados, e ele é meio que relativamente simples, né? O seu objetivo, que é containerizar, né? Ou seja, embrulhar elementos internamente, ele é o elemento mais utilizado também por ser um elemento que possui muitas configurações úteis, tá? A maioria dos casos em que a gente vai criar uma interface ali, um visual um tanto diferenciado, a gente vai querer usar o container. Aliás, a gente vai precisar usar o container porque é ele que tem essas propriedades definidas para a gente poder usar, tá? Então, basicamente, né, ele é um elemento que inicia aqui quadrado, tá? Com 100 de largura e altura, e a gente vai começar a falar aqui sobre as propriedades dele. Então, basicamente, ele é um shape, né? Ele é uma forma, né? É uma forma geométrica. A gente pode trabalhar como a gente quiser ela. Até vou dar um zoom aqui. E vou botar uma cor um pouco mais destacada, tá? Então, a primeira propriedade que a gente vem aqui é a largura desse elemento, né? Em relação à tela. Então, a gente pode aumentar aqui, bem tranquilo. Ela suporta valor dinâmico, tá? Nós temos essa marcação aqui, que se chama infinity, né? Então, ele vai usar toda a dimensão que tiver disponível ali dentro do dispositivo. Então, é como se fosse um 100%, tá? Ou a gente pode também colocar aqui em percentual mesmo, né? Os 100%, por exemplo. Ou 50%. Então fica bem no meio da tela. Então aqui a propriedade de largura é bem autoexplicativa, né? Vou botar aqui o 100 que tem inicialmente. E a gente tem a altura, mesmo caso, né? Só que para o eixo vertical. Então a gente pode aumentar a altura do elemento. E também temos o infinity, que usa toda a altura do dispositivo, né? Então a gente tem esse efeito. Também temos percentual para trabalhar, então 50%. E somente quando a gente usa a unidade explícita aqui, que é possível usar um valor dinâmico, tá? Então vou botar aqui 100 também. A gente tem aqui, ele é um dos únicos componentes que tem a fill color, né, a cor de preenchimento, né, a cor de fundo do background dele. Então por isso também que a gente usa bastante quando a gente precisa criar uma box ali, né, um container que tem uma cor diferenciada. A gente sempre vai usar um container. Então a gente pode escolher aqui da paleta, né, bem tranquilo também. Nós temos a borda, tá? Então o elemento de container ele possui bordas, a gente pode colocar aqui, eu vou botar aqui a secundária. Por si só, a gente não vê ela, né? Na verdade, ela vem sim com um pixel por padrão, tá? Então sempre tem uma borda basicamente. A gente pode também aumentar, trabalhar melhor essa borda aqui, ó. Border width, tá? Então essas duas propriedades estão interligadas. Eu até acho que isso poderia ser mais junto, na verdade. Faria mais sentido, né? Mas, enfim. Então a gente pode botar aqui um valor de 5, então ele vai ter uma borda de 5. E se não tiver nada, né? Por padrão é 1 aí, caso a gente use uma cor, tá? Se a gente não definir nada, fica assim. E aí a gente tem o border radius, tá? O que é o border radius, né? É o raio da borda, bem a tradução literal. Então perceba que aqui tem o desenho, mais ou menos como é que tá o elemento agora, e é realmente não um quadrado, mas se a gente colocar um valor aqui, ó, ele começa a arredondar, né? Aqui como já tá dentro do dispositivo, a gente não vai ver, mas eu vou arredondar essa parte aqui, então seria essa aqui, vou botar 24, olha só. Então a gente tem aqui um cortado, né? Um desenhado aqui mais elaborado, então ele adicionou um raio aqui nessa borda inferior direita. E a gente pode também aplicar o mesmo raio para todas as direções, marcando essa opção aqui. Então a gente pode colocar aqui 24. Então perceba que todas as direções têm esse raio de 24, ou né, qualquer valor aqui. E aí qualquer valor que seja acima, no caso de um quadrado, né, se a gente quer um círculo perfeito, se a gente colocar qualquer valor, como a altura e largura são iguais para um quadrado, né, se a gente colocar o mesmo valor da dimensão dele, a gente vai ter um círculo, né, seria um raio de 100%. Mas tem uma nova propriedade aqui no Flutterflow que já permite a gente trabalhar com um container no formato mais respectivo a isso. Então perceba que ele já vem com essa opção marcada para um quadrado, caso a gente queira realmente trabalhar com um shape mais quadrado, né, mais retangular, ou a gente pode trabalhar já com um shape circular. Então basicamente o que ele faz é já, pode perceber que ele vai remover essa propriedade de border radius, né, porque não faz sentido, já é um círculo perfeito. E basicamente é isso que ele faz, né, ele coloca o raio da borda ali de acordo com o diâmetro que a gente definiu aqui, né, então ele sempre vai estar de uma forma circular. E as outras propriedades aí funcionam da mesma maneira, né, então eu vou voltar aqui para essa aqui e vou deixar o valor padrão aqui. Tá? Beleza, então, border radius também foi cobrido, border width a gente já falou também, a gente tem aqui o elevation, tá? O elevation, eu vou ter que mudar aqui a cor de fundo da página para uma cor clara, para vocês verem com mais detalhes, tá? Mas o elevation, basicamente, é a elevação desse elemento sobre a base dele, sobre onde ele está em cima, né? Isso causa um efeito de sombra, de elevação, tá? Então é basicamente isso, vou botar um aqui, ele colocou aqui, tá bem simples, mas já tem, tá? Vou colocar aqui um valor mais significativo. Então perceba que ele cria uma sombra, né? Causando um efeito de elevação, como se ele estivesse acima dessa camada branca aqui no caso, né? Então a elevation é basicamente para isso, tá? É basicamente uma sombra sobre o elemento, tá? Então a gente pode usar ela também, é bem interessante. A gente tem aqui uma propriedade box shadow, que a gente consegue trabalhar basicamente essa mesma coisa, só que com mais detalhes de configuração, como a direção dessa sombra e tudo mais, mas teria também a opção de elevação caso a gente esteja criando algo mais simples. Também temos aqui, como ele é um widget que permite o dimensionamento, temos propriedades para definir larguras mínimas, né? Então, min width, a gente tem o max width, então a largura máxima que ele pode ocupar, e também a mesma coisa para altura, né? Min e máxima. Ele suporta os mesmos valores da largura e da altura, então leve isso em consideração. E qual que é a necessidade disso? Basicamente, o objetivo disso é trabalhar com responsividade, né? Então, nos primórdios do Flutterflow, a gente tinha somente os booleanos lá dentro do estado interno do Flutterflow, onde a gente fazia as validações para poder realmente criar esses valores aqui dinamicamente a partir desses estados, né, responsivos da tela. Então a gente poderia dizer que até dentro de um tablet, por exemplo, ele vai ter uma largura mínima de 500, por exemplo. Então, no mínimo tem que ter 500. Mas perceba que quando está no celular, 500 faz com que ele ocupe todo o espaço. Então, a gente fazia uma condicional aqui no valor para dizer que no dispositivo móvel, então ele não vai ter essa largura de 500 mínima, né? Ele pode ter, sei lá, 100, por exemplo. Enfim, né? Aqui é só um exemplo bem forçado, mas a ideia é essa. A gente trabalhar aqui, largura mínima, máxima, então o elemento sempre vai ter que respeitar essas configurações. Vou voltar aqui a página para a cor de fundo ali, né?
E beleza, então essas propriedades aqui são bem simples também. E a gente tem essa propriedade aqui, clip content, que ela é bem importante, tá? O que eu vou fazer? Até pra melhorar aqui pra gente, na verdade não é aqui, eu vou botar ele aqui no centro da tela, pra gente poder ver ele um pouco melhor, tá? Então basicamente o que essa clip content faz? Vamos dizer que a gente adicionou aqui um hide border de 25 aqui, tá? E aí, o clip content, ele faz com que tudo que estiver dentro desse container, se estiver extrapolando o shape, né, a forma dele, ele clipa, ele corta, ele mascara, tá? Então é basicamente isso. Então pra gente ver com detalhe, a gente vai colocar aqui alguma coisa, eu vou colocar uma imagem mesmo. Ó, perceba que, deixa eu ver que a imagem, ela tem já um border radius, porque eu vejo que é o botar quadrado. Eu vou diminuir a opacidade dela pra gente ver com mais detalhes. Olha só. Então, essa parte roxa, lembrando, é o nosso container mesmo. Lembra que a gente adicionou um border radius? Perceba que a nossa imagem, ela tá passando para fora desse border radius. Então, ela não tá respeitando o pi. Então, é isso que o container faz. Ele vai mascarar o que não estiver respeitando as dimensões dele. E olha só, a gente tem daí um efeito bem bacana para fazer, né? Se fosse o caso, ó, criar uma imagem ali com uma máscara, por exemplo. Então, basicamente, o clip content é isso. Ele clipa, né? Ele corta, ele mascara o conteúdo dentro dele que estiver se extrapolando das dimensões definidas por ele, tá? Então, basicamente, é isso. Bem tranquilo, clip content. Então é bem interessante também a gente sempre usar, caso a gente esteja criando essas formas. Geralmente quando a gente usar border radius, a gente vai precisar mascarar, porque pode ser que a gente tenha um filho ali, se a gente não tiver com um padding ou alguma coisa, que vai estar extrapolando e pode criar essa quebra visual aí do que a gente queria fazer. Ok, a gente pode partir aqui então pro box shadow, que é a sombra que o elemento causa, né? Assim como a elevation. Eu vou até voltar aqui a cor da página para uma cor que faça sentido a gente ver a sombra, né? Na verdade, a box shadow, né? Essa propriedade aqui, como ela é mais configurável com a elevation faz mais sentido realmente para sombra, porque a gente só define ali e ele já coloca uma sombra preta mesmo, né? E aqui o box shadow ele permite não só criar sombras, mas também um efeito neon, por exemplo, criando uma sombra de uma cor específica ali, dá para criar também um efeito neon. Até posso mostrar para vocês depois, mas vamos só mostrar aqui inicialmente como é que ficaria. Então aqui em box shadow a gente define a cor, o blur, né? O quanto que isso deve ser borrado, né? Eu vou botar aqui 12. E aí o offset, né? Então, se ela vai estar mais para a esquerda, né? O X, no caso, né? É o horizontal, então em que direção ela vai estar aqui. E no vertical, em que direção ela vai estar aqui. Então, pode ver que ela está trabalhando o vertical, se eu botar 5 aqui. E aqui ela tá com uma cor meio transparente, ó, 20% de transparência, eu vou aumentar um pouco. E não tá funcionando aqui, ó, justamente, olha só, olha que interessante que já se ligou com a propriedade anterior. Essa propriedade clip content, ela clipa também a sombra, tá? Então pode ver que como a sombra ela vai passar do shape do container, isso está sendo clipado, né? Tá sendo mascarado, mas se eu desativar, olha só, a sombra aparece, porque justamente a sombra meio que é um filho também, tá? Internamente o Flutter trata a sombra como um widget. Então ela é um filho que está extrapolando, por isso que ele estava sendo cortado, tá? Mas essa, então basicamente é a sombra, a gente consegue trabalhar aqui, ó, o tanto que ele se distancia, pode ser também pro eixo horizontal, então a gente consegue criar várias coisas. E a questão que eu ia dizer de criar um efeito de neon, seria o fundo ser preto mesmo, né, que é o mais clássico. E aí a gente colocar aqui, por exemplo, ó, como o container é roxo, eu vou colocar aqui uma sombra também roxa. A gente geralmente diminui aqui um pouco. E eu vou deixar tudo bem centralizado mesmo. E aí, se você perceber, ó, tem uma leve iluminação vindo de trás. Aí causa um efeito de neon, né? Esse é um exemplo bem bruto, mas é um efeito que a gente pode estar trabalhando. Então o Box Shadow é pra isso, tá? Aqui também tem uns presets, ó, se a gente for clicar aqui, ó. Então a gente tem uma sombra pequena, uma sombra média, uma sombra larga, né, que é um pouco mais distanciada. Então já vem com os presets pra gente poder estar usando também. Ok, a gente pode partir aqui para a próxima, que é algo também que é bastante útil em aplicações nos dias de hoje, né? A gente sempre vê uma aplicação ali com uns efeitos gradientes que realmente dão um charme, né, mais elegante para a aplicação. E isso a gente consegue fazer com o container, ou no caso a gente deve usar o container para poder aplicar esse efeito aqui dentro do Flutterflow. Então, ele sobrescreve, no caso, a propriedade de fill color, no caso, quando a gente usar um container, se a gente usar o gradient, basicamente a gente está indicando que a gente não quer usar a cor de preenchimento, né? Porque o gradient vai sobrescrever essa cor aqui com uma mescla de mais de uma cor. Então, eu vou ativar aqui, então aqui a gente tem uma cor gradiente. Então, a gente consegue definir aqui o ângulo dela, né? Então, aqui a gente está com um ângulo zerado, então basicamente ele vem de baixo para cima, tá? E a gente consegue definir as cores que a gente quer usar nessa mescla de cores, nessa gradiente, nesse degradê. Então a gente tem por padrão aqui duas cores, então ele veio com essa roxa e a secundária, bem tranquilo. E a gente pode mexer no ângulo, aqui, por exemplo, 45 graus. Então, imagine que isso aqui é um relógio, por exemplo, um ponteiro de relógio, e eu estou rotacionando. Essa rotação está fazendo com que as cores vão se difundindo ali no ângulo correspondente, né? Até isso aqui poderia ser um outro tipo de input de controle, porque ficar chutando os valores aqui é meio estranho. Mas a gente pode trabalhar. Então, no caso, vai de 0 a 360, né? Então, a gente pode ir rotacionando aqui o ângulo, tá? E é bem legal isso aqui. Então, ok, vou deixar 0 pro padrão. A gente pode então mudar as cores, né? Cherry, bem tranquilo. E a gente pode adicionar novas cores também, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é outra situação, que é o Transition Point. Então, isso aqui indica que o laranja, a cor primária aqui, ela vai começar em 0 e a cor roxa começa em 1, certo? Começa no final aqui. Ou seja, a mescla acontece aqui no meio, certo? Aqui no meio, quando vai chegando aí de 0 a 1, sempre é 0 ou 1, tá? Que é de 0 a 1. Então, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, até 0.9 até dar 1. Então, esse é o transition point que a gente utiliza. Ou seja, a mescla aqui está acontecendo aqui no 0.5. Aqui começa a se difundir as cores. Então, a gente pode até mudar essas configurações. Então, se eu botar aqui 0.5, perceba que a cor laranja ela vai até 0.5 e aí começa a mescla, tá vendo? Então, a mescla começa aqui a partir da metade. E esse transition point a gente consegue controlar isso. Então, que cor vai ter mais predominância dentro desse container, né? Então, como a gente botou um valor de 0.5 aqui, a cor laranja, né, a cor 1, usou mais do espaço do container ali, ela foi mais precedente aqui, tá? Então, o gradiente também é bem tranquilo de trabalhar, a gente pode criar vários efeitos bacanas. E ele também tem aqui alguns templatezinhos, olha só. A gente pode também estar usando esses caras aqui. Aqui é um template com 3 cores, aqui é uma cor também de 0 graus.
Mas beleza. Então, gradiente é isso aí. Caso a gente não use, ele vai usar a cor do preenchimento aqui, tá? Aqui ele até tá bugado. Essa parte aqui não deveria aparecer quando tá desligado, mas enfim. E o container também, ele permite uma coisa que é adicionar uma imagem de fundo, tá? Então a gente pode vir aqui de uma partir, né, de uma fonte de network. Essas propriedades são a mesma do componente de imagem, né, do widget de imagem que a gente vai falar mais pra frente também. E que é o que ele usa por debaixo dos panos, então as propriedades são as mesmas, tá? Ele só meio que cria um atalho aqui dentro do container pra gente poder usufruir das outras propriedades do container e ainda poder usar uma imagem de fundo, tá? Mas, na maioria das vezes vai ser recomendado usar o próprio widget de imagem, mas a gente também pode fazer por aqui. Então, eu vou pular essa parte aqui de imagem, tá? Só vou mostrar aqui como é que funciona, na verdade. Eu vou botar realmente uma imagem aqui, só pra você ver que ele muda a cor de fundo. Ah, a cor de fundo não, a imagem de fundo aqui, né? Ele adiciona realmente uma imagem de fundo no container. Mas como se trata das mesmas propriedades do widget de image, eu vou deixar pra falar sobre elas no widget de image, tá? Mas saiba que o container também permite a gente, por ele mesmo, adicionar uma imagem de fundo. Então, também dá pra criar algumas coisas bem interessantes com isso. Então vamos pular aqui. Até deixa eu remover aqui, na verdade. Vou resetar, beleza. E aqui a gente tem a propriedade de child align. Então são propriedades aqui que, como a gente demonstra, propriedades que o filho, né, que os filhos desse container vão herdar. Lembra que cada widget ele tem aqui essa parte de alinhamento sobre o pai? Então aqui a gente disse que esse container está se alinhando ao centro do pai, que é a página, certo? E esse container ele tem um controle aqui que ele faz com que os filhos herdem essa propriedade. Então a gente não precisa lá no filho dele fazer essa configuração aqui. A gente pode aplicar essa configuração aqui pelo pai já, tá? E mesmo que a gente configure lá no filho uma outra configuração, ele sempre vai levar em consideração a do pai, tá? Então eu vou colocar aqui um outro widget pra gente poder ver, não, um outro container, na verdade, vou botar aqui a metade do espaço do pai, 50, e vou botar aqui uma cor de fundo secundária. Beleza, ele tá ocupando todo o espaço, porque, por padrão, lembra da regra do Flutterflow? Quando a gente não marca nada aqui, ele força com que o filho ocupe todo o espaço do pai. No caso aqui, o pai do container laranja, né, é 100%, então ele tá ocupando todo o espaço, fazendo com que pareça que esse container aqui tá com essa cor vermelhinha, né, mas não é isso que tá acontecendo. Porque assim que eu passo a definir que o filho vai forçadamente usar uma posição de dentro do container pai, olha só, aí sim as propriedades que eu defino no filho passam a valer. Sempre levar em consideração essa regra ali do Flutterflow. Agora sim ele está respeitando essas configurações que eu coloquei no filho. Que seria o mesmo que eu tivesse vindo aqui no próprio filho, né? E feito isso, né? Então, perceba que a gente pode ter esse controle aqui. Ou a gente pode controlar pelo próprio pai aqui, tá vendo? Também vai dar no mesmo. É só realmente um atalho, basicamente, tá? Pode levar em consideração isso. Então eu vou remover aqui agora o filho, que a gente não precisa mais falar sobre isso. Então as propriedades do child, basicamente, são essas. E a gente tem aqui o implicit animated, também é um recurso novo, né? Que veio ali junto com as propriedades animáveis, né? Então perceba que a gente tem aqui o animated opacity, né? Que permite que a gente anime a opacidade quando ela use um valor dinâmico. Então a gente tem aqui o implicit animated também, tá? Então isso aqui serve para quando a gente usa um valor de propriedade aqui dinamicamente, certo? Então a gente atribui isso a uma variável e se a gente tiver algum controle interno aqui que a gente desenvolva que faça a animação disso aqui sem usar a aba de animações, então dinamicamente através de um estado a gente mudar alguma propriedade aqui, por padrão ele não vai respeitar questões de time de frames por segundo e tudo mais. Então o Flutterflow adicionou essa configuração aqui que faz com que ele adicione um processamento a mais para tentar deixar isso de uma maneira mais com uma transição mais animável, tá? Então, quando a gente adiciona isso, ele vai fazer com que qualquer atualização nesses estados que controlam suas propriedades sejam tratadas como uma animação mesmo. Então, que tenha uma suavização, uma transição. Então, a gente consegue, inclusive, trabalhar a transição e trabalhar até alguns efeitos de curva de animação, né? Que causa alguns efeitos ali bem bacana, tá? Então, eu nunca cheguei a usar essa propriedade aqui implicitamente. Eu sempre, como eu já mencionei, uso as próprias animações aqui do widget, mas tem disponível, tá? Provavelmente se foi disponibilizada porque alguém sentiu falta disso, sentiu a necessidade disso. E a próxima propriedade, né, é a Safe Area. A Safe Area é uma propriedade que ela é comum do Page, tá? Então, inclusive, eu ia falar sobre ela somente no Page, mas como o container tem, eu tenho que falar. Então, vamos lá. Basicamente, a Safe Area, a gente vai sentir a necessidade dela, né? Ela vai ter o seu efeito aplicado para dispositivos móveis, tá? Por quê? Por padrão, a página ela vem com Safe Area ativo, tá? O que que isso significa? Eu vou colocar aqui um filho, né, que vai ocupar aqui toda a área, certo? Então, por padrão, é assim que seriam as situações, tá? Vamos supor que o filho aqui da página está ocupando todo o espaço. Perceba que esse filho, ele ocupa só esse espaço aqui. Por que disso? Se você já se perguntou. Por causa da Safe Area. O que que é a Safe Area? É uma área segura. Porque concorda que cada dispositivo tem alguns detalhes ali na tela que ocupam o espaço da tela definitivo, né? Por exemplo, esse dispositivo aqui, ó, deixa eu até mudar a cor da página para ficar um pouco mais claro isso. Esse dispositivo, ele tem via hardware mesmo, né? Fisicamente o dispositivo tem um detalhe na câmera, detalhe em cima da tela, na verdade. Então ele tá usando esse espaço aqui da tela para botar uma câmera. Então se a gente mudar o dispositivo aqui também, ó, cada dispositivo tem um formato diferente. Ó, esse tem esse relevo assim, então o Safe Area é justamente para contornar essas situações, né, que o dispositivo tem fisicamente realmente, tá? Então a Safe Area por padrão, quando ela estiver marcada, ela vai calcular isso aqui automaticamente, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso e disponibilizar realmente o espaço de tela ocupável, né, utilizável, para a gente poder trabalhar. Então olha só, com a Safe Area marcada, a gente tem essa área aqui para trabalhar, já descontando o espaço dessa câmera e descontando aqui o espaço para botões, provavelmente aqui teriam botões. Então, se a gente desmarcar a Safe Area, vou vir na página aqui, perceba que ele deixou de calcular isso automático pra gente e, na teoria, a gente tinha que se virar a partir de agora. Então, qualquer elemento que eu adicione aqui dentro, perceba, ele tá por aqui. Então, imagine que eu vou ter um texto bem grande. Olha só, ele vai passar por baixo do elemento de hardware. Então, é isso que a Safe Area visa contornar, sabe?
tratar essa situação pra gente. Então, se a gente ativa a Safe Area, a gente não precisaria se preocupar com isso, porque ele estaria descontando. Mas tem alguns aplicativos que têm uns efeitos bem bacanas que eu particularmente gosto muito, que geralmente a interface realmente ela começa daqui, por exemplo, nesse caso aqui a gente poderia colocar a mesma cor do container, então como se isso tudo tivesse sido considerado e ele ainda tivesse esse controle de área segura, né, da parte visual realmente utilizável a partir da câmera aqui, né. Então tem várias situações que a gente pode ter de aplicativo e por isso tem essa propriedade. E eu falando tudo isso, só queria dizer que essa propriedade tem no container também para a gente poder, em alguma situação específica que a gente precise ter desmarcado a safe area da página para criar algum efeito visual de interface, a gente pode ainda usufruir dessa configuração, né, desse cálculo automático da área utilizável da tela a partir do container. Então caso a gente queira usar, a gente pode usar no container, ele vai fazer isso pra gente, tá? Então a gente pode daí na página, né, como eu disse, adicionar a mesma cor da parte de container visual e criar esse efeito aqui, tendo toda a tela utilizável, né, com a cor de fundo padrão do aplicativo, e ainda ter uma área realmente utilizável aqui, toda calculada pra gente. Então, essa propriedade é para isso, tá? E do container, assim, de propriedades no mais é isso aí, tá? É bastante coisa mesmo. Essa aula aqui até se estendeu mais do que eu imaginava. Mas ele é um widget que ele é simples, ele é o mais comum que vai ter, mas de simples não considere realmente simplicidade no sentido de ser pouca coisa. Significa que ele é bastante utilizado em qualquer lugar praticamente da sua interface. Se você queira um efeito moderno como a gente vê nos dias de hoje, a gente vai precisar do container, tá? Então, porque ele conta com as principais propriedades que eu digo, pelo menos. O Box Shadow, muitas aplicações hoje utilizam esses efeitos de sombra que causam um efeito mais interessante. O gradiente, para criar interfaces com gradiente, né, degradê. Trabalhar com border radius, né, as aplicações de hoje geralmente elas têm, elas não são um quadrado, né, elas são realmente um quadrado, na verdade, mas com uma borda suavizada, né? A gente sempre suaviza a borda colocando aqui um border radius. Então, isso tudo o container disponibiliza pra gente, tá? Então é bem interessante saber como usar ele. Então, esse foi o container. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo widget. Valeu!